Olá, muito boa noite. Métodos contraceptivos e direitos sexuais e reprodutivos é o tema do Jornal da UFO de hoje. Segundo um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2015, no mundo, aproximadamente 64% das mulheres que estavam em um relacionamento estável usaram algum método para não engravidar. No Brasil, esse número sobe para 79%. Quer saber mais sobre o assunto? Fique ligado no Jornal da UFO, que começa agora. O que não faltam são dúvidas sobre pílula anticoncepcional. Ela engorda, melhora a pele, realmente pode causar trombose? Nossa equipe conversou com uma ginecologista sobre essas questões e também conhecemos uma estudante que resolveu parar de tomar anticoncepcional. Fernanda tomou pílula anticoncepcional por 4 anos. Há pouco mais de um ano, ela resolveu parar. Eu comecei a perceber que era um hormônio do meu corpo, comecei a perceber que tinha efeitos colaterais, comecei a dar um pouquinho mais de varizes, a minha libido já não estava tão legal. E aí eu resolvi parar de tomar e falar, vamos ver o que vai dar. Se eu não gostar, eu volto a tomar. Mas desde então eu não tive vontade nenhuma de voltar a tomar, porque minha vida mudou, assim. Eu comecei a sentir mais meu ciclo, mais minha ovulação, comecei a sentir mesmo esse lado. A estudante diz que a médica apoiou a decisão dela. Ela quis saber como é que estava o meu ciclo, se eu estava tendo dores, se ele estava regulado, se estava muitos dias. E eu falei que não, que estava tudo normal. A gente fez alguns exames e ela foi super a favor. Ela me apoiou bastante na decisão. Ela realmente falou, não, tomar anticoncepcional por muitos anos tem seus efeitos colaterais e que não são poucos. Então, se você está com essa cabeça, se você tomou essa decisão, estou de acordo, porque seus exames estão todos tranquilos, até melhores, né? Muito bem, para falar sobre métodos contraceptivos e educação sexual, nós convidamos para a nossa bancada a médica ginecologista formada pela UFO e que atende no ambulatório da saúde do servidor, doutora Gisele Bissossi Marchini, e também a professora da Faculdade de Educação da UFO, Helenita Pinheiro. Gisele, Helenita, muito boa noite, sejam todas, ambas, muito bem-vindas, muito obrigado por estarem aqui conosco, por terem aceitado o nosso convite. Gisele, existe algum método contraceptivo que é 100% eficaz? Não, infelizmente não existe nenhum método 100% eficaz. Os métodos hormonais ainda são os mais eficazes. Tudo que foi colocado até agora na reportagem é de extrema importância. O que foi colocado pela usuária, que ela optou por não usar a pílula, perfeito, ela tem esse direito e ela tem que estar consciente dos riscos e benefícios da pílula contraceptiva. A pílula contraceptiva foi um dos primeiros métodos hormonais com altíssima eficácia. Realmente pode ter alguns efeitos colaterais, mas os benefícios muitas vezes superam os riscos, quando bem indicados. Então, nenhum método é 100% eficaz, mas dentro dos hormonais, eles são os melhores. Helenita, o que seriam direitos reprodutivos sexuais? A escolha de algum método para contraceptivo entra nesse aspecto da coisa, da discussão? Boa noite, Orley. Boa noite a todos os telespectadores e as telespectadoras. No campo do debate sobre direitos sexuais e reprodutivos, sem dúvidas, o acesso e a informação aos métodos contraceptivos, eles estão implicados. Direitos reprodutivos dizem respeito ao direito que uma mulher ou um homem tem de produzir, de gerar filhos no tempo e na quantidade que eles assim o desejarem. Quando nós falamos dos direitos sexuais, dizem respeito também à expressão e à vivência das várias possibilidades de sexualidade ou de orientação sexual. Então, nesse sentido, quando nós pensamos que crianças e adolescentes, que jovens, eles são sujeitos de direitos, os direitos sexuais e reprodutivos, eles estão dentro do escopo dos direitos humanos. Isso significa dizer
que eles têm direito a uma vida sexual e reprodutiva saudável, segura, e o Estado tem o dever de apresentar pelos diversos setores da saúde, da educação, por exemplo, o acesso à informação e ao conhecimento sobre qual método, como prevenir a gravidez, mas também como viver uma vida sexual saudável. Gisele, é comum a mulher, principalmente no começo da idade reprodutiva, ela mesmo se tratar nessa questão do contraceptivo. Ela vai na farmácia, compra a pílula, qualquer outro tipo de coisa. Isso não é aconselhável, né? Não, não é aconselhável e é um problema sério que nós enfrentamos, como a Helenita colocou. O jovem precisa ter consciência da sua sexualidade e dos métodos contraceptivos para melhor fazer o seu planejamento familiar. E muitas vezes a adolescente, ela encontra algumas barreiras para se consultar, seja por falta de informação, seja por falta de acesso, seja por medo de que a família fique sabendo, e muitas vezes ela recorre a métodos que ela mesma se automedica. Hoje existe uma campanha muito grande de todas as entidades, tanto nacionais como internacionais, para se investir em métodos a longo prazo para as adolescentes. Já está comprovado, e nós estamos alinhados com a Organização Mundial de Saúde, que métodos a longo prazo são mais eficazes para a adolescente. Esses métodos, ela tem acesso dentro de um ambulatório de ginecologia e não muitas vezes numa farmácia. Então, ela precisa consultar o seu médico de confiança, precisa discutir sobre todos os métodos e o médico é capaz de seguir, de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde, qual seria o melhor método para ela dentro da escolha dela. Então, não é imposto um método. A adolescente escolhe, mas é importante ela conhecer os métodos. E dentro dos métodos para adolescente, os métodos a longo prazo é que são os mais indicados. Helenita, falar sobre corpo e sexualidade ainda é um tabu entre os mais jovens nas escolas, tudo mais? Nós diríamos que, como nós vivemos num modelo de sociedade que a discussão do corpo e da sexualidade ela está bastante assentada num discurso moral, então, em função disso, nós diremos que não diria tabus, mas há enfrentamentos, especialmente quando nós estamos nos referindo às adolescentes ou aos adolescentes. Então, essa é uma questão que é bastante séria, especialmente no campo da educação escolar. E por que na educação escolar? Porque é o local onde nós vamos ter o agrupamento de adolescentes e de jovens. O corpo, ele é conteúdo da escola, a sexualidade, ela é conteúdo da escola, mas nós enfrentamos muitos dilemas em torno das noções de corpo. Então, se o corpo for tratado dentro do discurso da biologia ou da medicina, relacionando função e localização, não há problemas. Mas, quando nós dizemos da possibilidade, como a Gisele coloca, do uso do contraceptivo, por exemplo, e associamos isso às adolescentes jovens, enfrentamentos acontecem porque nós enfrentamos o que pode e o que não pode uma adolescente, o que deve e o que não deve ser dito ou conversado. Então, na verdade, não é o conhecimento do corpo biológico, mas são conhecimentos morais, afetivos, que se relacionam a esse corpo. Ao não se tratar disso, nós temos dificuldades do diálogo e da compreensão por parte de adolescentes e familiares e do Estado também sobre este corpo. Gisele, nós elencamos aqui alguns métodos, a gente sabe que existem outros, a pílula, a injeção mensal, o DIU de cobre, a camisinha masculina e a feminina, o diafragma, a pílula do dia seguinte e também a laqueadura. Na questão do DIU, não é qualquer médico que está habilitado a instalar, vamos dizer assim, não sei se o termo é esse, o DIU numa mulher. Exatamente, Orley. O DIU é chamado DIU porque a sigla significa dispositivo intrauterino. Então, nesse conceito de
eu quero não usar mais a pílula, porque a pílula me traz malefícios, as mulheres estão se deslocando para outros métodos. Então é importante ter uma consciência de que a pílula não traz tanto malefício como é colocado muitas vezes. Essa demonização da pílula, ela está trazendo uma série de consequências, porque essas meninas estão ficando com métodos não muito eficazes. Por exemplo, tabelinha, coito interrompido, muitas vezes o próprio uso da camisinha, ela pode ter um rompimento, então ela fica controlando temperatura, ciclo menstrual, que não é o mais indicado. O DIU é um método eficaz, desde que seja bem inserido por um médico treinado, e ele está indicado em casos específicos. O SUS paga o Nós DIU? temos hoje na rede pública a oferta do DIU, o T de cobre, e em algumas instâncias é possível se colocar também o DIU monitorado com hormônio. Esse DIU hormonal se chama endoceptivo uterino, ele tem uma eficácia superior e ele tem alguns benefícios que o DIU convencional não traz. Seria muito indicado para as adolescentes, principalmente nulíparas. Nulíparas são aquelas que ainda não tiveram filhos. O DIU T de cobre, ele pode haver alguma dificuldade nas nulíparas, porque elas podem ter uma expulsão mais frequente. E ao se deslocar, ele diminui a eficácia. Então é importante elas terem conhecimento da real eficácia dos métodos, da segurança, das indicações, dos riscos e benefícios, não só dos riscos, dos efeitos colaterais. Elas precisam conhecer todo o panorama daquele método. Então, no afã de largar a pílula e partir para o DIU, elas precisam saber que existe o risco da perfuração uterina na inserção, mesmo nas mãos de um médico muito bem treinado. As pacientes nulíparas têm um risco maior de expulsão e a eficácia dele precisa ser muito bem monitorada, elas precisam de um acompanhamento, elas precisam estar sem vigência de infecções e precisam de um exame ginecológico adequado para a inserção do DIU. Não é aquela maravilha que muitas mulheres pensam, então. Infelizmente, nós não temos nenhum método ideal. 100%. 100% eficaz e nem totalmente isento de riscos. Então, elas precisam saber que, por exemplo, a pílula que está tão mal falada, ela previne o câncer de ovário, que é um dos cânceres de maior mortalidade na saúde feminina, e muitas vezes isso não é falado. Ela diminui sintomas de endometriose, ela diminui o fluxo menstrual, diminui as cólicas, ela oferece tratamento para alguns tipos de cistos de ovário. Isso não é falado. Então, elas precisam discutir com o médico os riscos e benefícios de cada método. Voltando ao DIU, qualquer mulher pode colocar o DIU pelo SUS ou existem restrições? Teoricamente, qualquer mulher tem o acesso ao SUS, mas o DIU ele deve ser indicado em casos selecionados. Algumas contraindicações, por exemplo, tem que ter certeza que ela não está grávida naquele momento, ela tem que ter um útero normal para a colocação do DIU, algumas patologias podem dificultar a inserção desse DIU, como malformações uterinas, ela não pode estar em vigência de infecções e é importante avaliar o colo uterino antes da inserção do DIU, porque ela pode ter patologias de colo que merecem um tratamento antes dessa inserção. Helenita, houve época em que a igreja fez uma campanha ferrenha contra quaisquer métodos contraceptivos. Como é que está isso hoje? A igreja está mais liberal nesse aspecto? Nós podemos dizer que setores das igrejas, e aí pensar as igrejas no plural. A igreja católica ela tem setores, as igrejas protestantes também têm setores. Então, podemos dizer que há setores das igrejas. Mesmo naquela crise violenta da AIDS, a igreja foi contra a igreja distribuição de camisinha, né? Exatamente. Então, quando falamos em métodos contraceptivos, a pílula é um deles, como a Gisele apresentou, mas existem os preservativos, né, que é um outro método que pode ser pensado como método contraceptivo. Então, há setores da igreja que sim, há setores de igrejas que não. A igreja, podemos dizer que a igreja católica, ela continua não... se eu pensar no Vaticano, ele continua dizendo não aos métodos contraceptivos. Mas se pensarmos em outros setores, sim. Então, no caso de epidemia de AIDS, mas a gente tem epidemias como de HPV. Nós temos epidemias de hepatites virais. Essas epidemias, elas não diz respeito, elas dizem respeito às condutas sexuais. E penso que discutir os métodos contraceptivos, eles é
um tema bastante importante, mas diz respeito a como nós educamos homens e mulheres para a conduta sexual. O uso da pílula tem todos esses elementos que a Gisele colocou, mas precisamos pensar que a gravidez é responsabilidade de homens e de mulheres. Era isso que eu ia te perguntar agora. Fala-se muito em questão de método contraceptivo para as mulheres, né? Enquanto que a responsabilidade de 50% é do rapaz, do homem também, né? Isso. Existe uma preocupação nesse sentido? Existe uma preocupação nesse sentido, porque nós vamos dizer que o método contraceptivo ele envolve o modo como nós vivemos, como homens ou como mulheres, ou como nós vivemos as nossas experiências de gênero. Então, penso que nós precisamos pensar nos métodos contraceptivos. Quando eu penso na saúde sexual e reprodutiva, eu preciso pensar a saúde sexual e reprodutiva de homens e de mulheres, de casais heterossexuais, mas também das experiências outras de sexualidade, como a homossexualidade. Então, eu preciso pensar que há doenças ou infecções sexualmente transmissíveis que acometem homens e mulheres em relacionamentos heterossexuais, mas que acometem também casais homossexuais. E é preciso pensar nessa saúde sexual e reprodutiva. Quando nós dizemos, olha, os direitos sexuais e reprodutivos é um campo dos direitos humanos, e dizemos, olha, tem tratados nacionais e internacionais que colocam políticas públicas intersetoriais, especialmente na educação, nas políticas de comunicação, na saúde, nós vamos precisar mobilizar os modos e tudo que a ciência oferece como ferramenta para que a gente possa pensar o nosso corpo e pensar a nossa experiência sexual. Então, há disponibilização de conhecimento. E o Estado, ele tem um comprometimento, porque ele é público, ele assegura direito universal, então ele precisa pensar essa dinâmica das condutas sexuais e das expressões de gênero. E aí a gente tem um campo fértil de debate, né? Então... Muito bom, a gente volta já com o nosso debate. Nós vamos ver agora uma reportagem sobre vasectomia. O processo é difícil de ser revertido. Por isso, ter informações e pensar bem antes de realizar o procedimento é importante. Saiba mais na reportagem. 79% dos brasileiros e brasileiras não querem ter filhos nos próximos 2 anos, segundo pesquisa Ibope divulgada em março, que ouviu mais de 1.400 pessoas com idade a partir de 16 anos. Quem não quer ser pai ou mãe nem daqui muitos anos tem algumas opções mais definitivas para evitar gravidez. No caso dos homens, a vasectomia é uma esterilização cirúrgica. A gente vê que falta muita informação, né, Gisele e Helenita? O entrevistado, ele disse ali que homem não engravida, homem não precisa ter nenhum método contraceptivo. O que você acha disso, Gisele? As pesquisas estão tentando avançar também em métodos contraceptivos masculinos. Algumas indústrias farmacêuticas estão fazendo vários testes controlados, randomizados, mas perspectiva até o momento é em torno de, no mínimo, em 2023, que nós vamos ter algum método contraceptivo reversível masculino. O SUS, Gisele, eu estou apressando que o nosso tempo está meio já corrido. O SUS, ele permite o uso de métodos mais tecnológicos, vamos dizer assim, nessa situação de contraceptivos? Então, infelizmente, nós ainda não temos em toda a rede do SUS a disponibilidade de métodos contraceptivos de longo prazo. Existe uma sigla em inglês que classifica esses métodos de longo prazo, chamada LARC, Long Acting Reversible Contraception. Então, são métodos de contracepção reversíveis, mas a longo prazo. A usuária não teria necessidade de ter uma tomada diária para evitar uma gravidez que ela só está pensando em ter daqui 2 anos, por exemplo. Nós temos muitos afazeres diários e, ao mínimo, uma vez por mês, a usuária pode esquecer sua pílula. Então, métodos a longo prazo seria o endoceptivo uterino, o implante subcutâneo de etonogestrel. São métodos que hoje, infelizmente, estão disponíveis mais em rede privada.
Em Uberlândia, existe uma iniciativa para disponibilização desses métodos na rede pública. É uma iniciativa louvável, mas infelizmente não está sendo acompanhado em todas a rede do Brasil todo. Infelizmente, em 2015, a Federação Brasileira de Ginecologia encaminhou ao Ministério da Saúde um dossiê preparado pela Comissão Nacional Especializada em Anticoncepção, solicitando esses métodos na rede pública. E houve a negativa. Então, nós esperamos que esses métodos cada vez mais sejam democratizados para que as pacientes da rede pública tenham acesso à tecnologia de ponta na contracepção, para elas poderem ter a escolha de forma consciente. Helenita, essa questão da vasectomia entre os homens ainda é um assunto meio tabu, vamos dizer assim? Conforme nós vimos naquela entrevista? A pessoa entrevistada, ela revela uma questão muito clara para nós, que é homens e mulheres não vivem do mesmo modo as suas experiências sexuais. Nós somos educados para vivermos de modos diferentes. Entre os homens, nós podemos dizer que a reação à vasectomia, como a reação ao uso do preservativo, ela diz respeito do lugar que o homem é colocado e como ele é educado para viver as experiências sexuais. Então, a gravidez é responsabilidade da mulher, mas veja, a gravidez não é também responsabilidade do homem? Me parece que sim, ela é responsabilidade. Então, o método contraceptivo, quer de uma laqueadura ou vasectomia, precisa ser discutida entre as pessoas envolvidas, entre os casais. Então, dizer da vasectomia, dos métodos contraceptivos, é colocar em pauta o direito ao conhecimento, à liberdade de escolha, à liberdade sobre o corpo e ao modo como nós vamos educando homens e mulheres, de modo que nós sejamos corresponsáveis um pelo outro, em experiências heterossexuais ou homossexuais ou bissexuais. Somos responsáveis com o corpo do outro. Esse tipo de conhecimento deve ser passado pelas escolas? Eu penso que o acesso ao conhecimento, e esse é um conhecimento produzido pelo campo da ciência, pelo campo da biomedicina. A escola tem responsabilidade com o conhecimento científico. E penso que essa discussão é uma discussão que é de obrigatoriedade quando temos um Estado laico, quando temos convenções nacionais e internacionais que colocam as crianças e os adolescentes como sujeitos de direito. E um sujeito de direito é um sujeito que tem direito ao conhecimento. Então, penso que a escola é o lugar onde eu tenho as pessoas mais responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes. É o lugar em que eu não vou brincar com a informação. É a formação de caráter. É a formação de caráter, inclusive. É a formação e a educação de meninos que não coloquem meninas e vice-versa em situação de vulnerabilidade ou de risco. Quando nós vamos dialogar com os jovens e adolescentes, e tenho certeza que na experiência do consultório da doutora Gisele, ela experimenta isso, que é a recusa. Então, do mesmo jeito que os homens são educados para recusar a vasectomia, ele é educado para recusar o preservativo, a camisinha. Ou não há um processo de correlação entre os sujeitos em que haja corresponsabilização. A escola tem responsabilidade sobre isso, de educar modelos que gerem menos violência sobre os corpos, que gerem menos violência sobre a vida. Helenita e Gisele, foi um prazer muito grande tê-las conosco em nosso Jornal da UFO de hoje. Informações valiosíssimas que vocês duas passaram para os nossos telespectadores. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigada a vocês. O que poderia acontecer com o mundo se as abelhas deixassem de existir? Como ficaria a produção de alimentos? Amanhã, no Jornal da UFO, nós vamos falar sobre as abelhas e por que elas são fundamentais. Envie suas dúvidas para a página da TV Universitária no Facebook. Uma ótima noite para você e até lá.